a mão de Korean Jesus. E aí ele falou, Nuna! Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. A maioria das vezes que eu conto histórias de intercâmbio pra vocês são coisas tipo... Então muita gente se questiona nos comentários, mas a Kemi, já aconteceu alguma coisa boa no seu intercâmbio pra Coreia do Sul? Olha, eu diria assim... Pokémon raro, né? Não, gente, aconteceram muitas coisas boas. O problema é que o disco rígido do meu cérebro vai apagando as memórias boas conforme coisas traumatizantes vão acontecendo por cima, entendeu? Por isso que a maioria das minhas histórias são questionáveis, pra dizer o mínimo. Mas hoje eu vou contar pra vocês algumas das coisas mais legais que coreanos já fizeram por mim lá na Coreia. E estabelecer de uma vez por todas que coreanos de Busan são muito mais legais do que coreanos de Seul. Começaremos num fatídico dia em que eu estava onde? Obviamente na balada. Eu sinto que eu já morava lá. Eu morava nas festas mais do que eu morava no meu dormitório. Na segunda metade do meu período de intercâmbio, que foi de 2018 a 2019, uns 6 meses, eu e os meus amigos sempre íamos sexta-feira em Hongdae e sábado a gente ia em Itaewon. Como eu já falei antes no canal, Itaewon é um daqueles bairros internacionais onde tem muitos estrangeiros, mas também é conhecido por ter muitas festas e bares. E tem uma rua específica lá de Itaewon que se chama Homo Hill, em que praticamente todas as baladas de lá são gays. Eu acho que todas são gays. Não são todas as festas gays lá na Coreia que deixam mulheres entrar, mas tinha duas que a gente sempre ia e a maioria dos meus amigos é LGBT e, assim, as festas LGBT são melhores em qualquer lugar do mundo, ponto. Tinha uma que literalmente tinha uma frase da Gaga em neon na parede, então assim, festas hétero, como superarás? E nós éramos conhecidos em uma dessas baladas, que era menorzinha, era uma sala bem assim apertada, onde todo mundo ficava colado suando. Tinha um degrauzinho acima em que normalmente a gente ficava coreografando as danças de K-pop e pop que tocavam e as pessoas ficavam seguindo os nossos passos, era bem divertido. E aí teve uma vez que a gente entrou nesse lugar e aí a gente começou a dançar em rodinha. Do nada, tava passando um menino do lado, ele olhou pra mim, fixou nos meus olhos, tivemos uma conexão intraestelar. E aí ele falou, Nuna! Se vocês não são K-popeiros dorameiros, Nuna é a palavra em que um menino mais novo chamaria a sua irmã mais velha, ou tipo uma amiga mais velha. Só que o problema é que os coreanos só chamam de Opa, Nuna, Anni quando eles têm alguma intimidade com a pessoa. E eu tinha certeza que eu nunca vi esse menino na minha vida. Do nada, ele pegou a minha mão e começou a me arrastar pra fora da festa, o que eu achei extremamente suspeito, mas eu falei, o que tenho a perder? Então eu vou com ele, eu sou a Nuna dele. Só que esse jovem rapaz não sabia falar inglês e eu mal sabia falar coreano. Então a gente tava se comunicando por mímicas e na real ele me levou pro lado de fora, o que totalmente poderia ter sido um sequestro, pra me introduzir ao círculo de amigos dele. Então tinha umas 3 POCs lá fora, ele me levou e aí ele começou a me apresentar e aí os 3 da roda ficaram assim, meu Deus, quem é essa? E eu fiquei olhando pra eles, meu Deus, quem são vocês? Só que ele foi tão fofinho e tão legal e é tão difícil você criar, tipo, uma amizade com coreanos. Não é que é difícil, mas é que normalmente demora um tempo pra construir uma amizade. E foi tão, assim, vibe festa brasileira em que você conhece alguém no banheiro e você troca telefones e vocês viram melhores amigas pra sempre. Até hoje eu não tenho a menor ideia se eu realmente conhecia ele, se ele tava achando que era outra Nuna. Lição de moral... Não siga estranhos pra fora da festa, você pode ser sequestrada, mas às vezes pode ser legal e você pode ser a Nuna de alguém. E a maioria das histórias legais que aconteceram comigo na Coreia, na verdade, aconteceram em Busan, que é a segunda maior cidade da Coreia do Sul e fica mais pro sul do país. Eu morava em Seul, mas logo no segundo mês que eu tava lá no meu intercâmbio, eu e a minha amiga resolvemos viajar pra Busan porque ia ter um festival de K-pop que o EXO se apresentaria. Então, obviamente, assim, eu migro pra onde o EXO quiser, que nem aquelas baleias que migram metade do oceano só pra procriar. Ponto é, viajamos para outra cidade e alugamos um Airbnb pra gente ficar uns dias a mais lá pra curtir Busan pela primeira vez. Tem até vlog dessa viagem aqui no canal. E assim que a gente chegou na estação de Busan, chegou uma moça que começou a puxar assunto com a gente em inglês, o que pode ser muito suspeito, porque tem muita gente que fala com estrangeiros na Coreia pra tentar arrastar pra um culto em que você tem que pagar pra sair de lá. Então, assim, suspeito. Mas, o pessoal de Busan
é diferente. A gente tava arrastando nossas malas enquanto conversava com a mulher que tava indo pra rua principal junto com a gente, e ela começou a falar como é legal que a gente tava visitando Busan, dando boas-vindas. E aí ela foi até a rua principal com a gente, que tava tipo ventando muito, parecia que tava passando, sei lá, um tufão por lá, o que eu não duvido. Aí tava lá o vento de 80 km por hora, eu e minha amiga quase saindo voando que nem a Mary Poppins, e a mulher falando, não, ali tem uma loja de conveniência, ali tem várias coisas legais pra fazer, vocês vão pra lá, ó, sigam por aqui, vão pra esquerda. Eu já tava pronta pra ela nos levar pro culto, na verdade. Porque eu não tava acreditando que alguém tava sendo tão simpática com a gente de graça, sabe? Até aqui na América Latina eu acho que seria um pouco incomum. Outra situação em que eu pensaria, talvez sequestro. Só que nada, a mulher só foi super simpática, nos apontou mais ou menos pra onde era o nosso Airbnb, falou tchau pra gente e disse pra gente ter uma ótima estada em Busan. Como pode? Pra vocês que acham que coreanos não puxam assunto quando não estão bêbados. E nessa mesma viagem, duas coisas muito fofas aconteceram que, tipo assim, até hoje eu lembro com tanto carinho que dá vontade de chorar porque eu tô de TPM. Dá pra ver meu sutiã? Não? Se der pra ver também, eu vendo esse vídeo no OnlyFans. No primeiro dia que eu e a minha amiga estávamos turistando, a gente resolveu dar um passeio lá na praia de Haeundae, que era exatamente a região lá de Busan que a gente estava hospedada. É uma das praias mais populares de Busan e ela fica bem cheia, assim, durante o dia e durante a noite, porque tem vários bares. E a gente tava gravando este maravilhoso vídeo dançando Twice na praia. Como vocês podem ver, eu não tenho coordenação motora. Pra quem fala que eu deveria fazer cover, eu não quero ser banida da internet. E teve um momento em que eu e a minha amiga Tuane estávamos revezando para tirar foto nesses arcos bonitos de luz que tem formato de coração. Só que como tava só nós duas, só dava pra ela tirar minha foto e eu tirar a foto dela. E aí, gente, a coisa mais inesperada aconteceu. Um grupo de crianças, pré-adolescentes, eu acho que eles deviam ter o quê? Uns 12 anos, vieram até nós duas e começaram a conversar com a gente em inglês. Era tipo um grupo, sei lá, de umas 6 crianças, 7 crianças, meio que bem o básico, assim, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? De onde vocês são? E a gente respondendo, assim, achando super fofo, porque em Seul, tudo bem que aquele era o segundo mês em que a gente tava lá, mas assim, durante o meu ano de intercâmbio, isso nunca aconteceu comigo. E de novo, eu já tenho o pensamento pro caos, porque tanta coisa bizarra acontece comigo que eu já tava pensando, eles vão aplicar um trote na gente. Se tivesse TikTok naquela era, eu ia pensar, eles estão fazendo pegadinha. Só que não, um deles, a maior gracinha da minha vida, muito fofo, chegou e perguntou se a gente queria que ele tirasse foto de nós duas juntas. E eu fiquei assim, não acredito! Fotógrafo profissional, tirou vários ângulos, tira foto melhor do que algumas das minhas amigas aí, melhorem. Depois só falaram tchau e foram embora e só queriam praticar inglês. Como pode uma coisa tão fofa? Sério. Se eu tivesse papéis de adoção naquele dia, o menino que tirou foto da gente... E a última história que aconteceu em Busan, assim, foram, sei lá, 4 dias que a gente passou lá e várias coisas legais aconteceram. No último dia, a gente tava tentando turistar naquelas casinhas coloridas que são famosas em Busan, só que naquele lugar é tipo um morro, você tem que subir, descer escada, é meio cansativo, principalmente quando tá quente. No dia anterior tinha sido o show do EXO, então assim... Vandalizei tanto no festival que eu fiquei com febre no dia seguinte. Cansadaça, mas eu não ia acabar com a minha turistagem. Não, porque eu não viajo pro outro lado do mundo para não turistar. Aí eu pensei, com certeza no caminho vai ter uma farmácia e eu faço a minha mímica lá, falo uau, e eu ia conseguir comprar remédio pra baixar a febre. Não, era domingo. E se vocês não sabem, esse é o único problema de Busan. Todas as farmácias na história da humanidade fecham no domingo. A gente foi na rua das farmácias, lá tava tudo fechado. É sério, se você não estoca seu remédio, você tem que migrar pro outro lado da cidade pra conseguir comprar um remédio. Ou saber falar coreano pra pedir online. Então eu subi, desci o morro queimando de febre. Foram horas e horas e horas. E aí a gente resolveu sair de lá, parar de turistar e ir em direção à estação onde a gente ia pegar o trem de volta pra Seul. A gente tava no meio da rua, do outro lado da estação, com o celular na mão, tentando achar alguma farmácia que tivesse aberta. As pessoas falavam que tinha uma farmácia aberta por ali e a gente não entendia aonde.
Chegou um ponto que eu tava tão furiosa e triste e passando mal que eu só sentei, sei lá, na sarjeta, no esgotão lá e comecei a chorar. Literalmente comecei a chorar. E aí, enquanto eu tava assim, no meu colo chorando, enquanto a Tuane batia assim na minha cabeça e tentava procurar uma farmácia na internet, a mão de Korean Jesus me tocou assim. Eu olhei pra cima e eu vi ele, o próprio Korean Jesus. A gente tinha sentado na frente de uma loja de conveniência e o dono da loja de conveniência viu que eu tava chorando e aí ele chegou, pegou um picolé e deu um picolé pra mim, pra minha amiga de graça e falou: fighting! Nunca um fighting foi tão emocionante na minha vida. A gente teve uma conexão espiritual, ele olhou nos meus olhos e é como se ele falasse: vai tudo ficar bem. Kenchana. E eu devo ter chorado mais ainda, porque com aquele ato de caridade, ele instaurou a paz mundial. Se vocês estão curiosos, a gente encontrou uma única farmácia aberta, depois de procurar por literalmente, sei lá, 3 horas. E aí sim, eu botei no meu tradutor, me joguei na bancada, e aí o tradutor falou: 열병, 열병. Praticamente foi comédia stand-up pros caras, porque eles não, acho que nunca riram tanto na vida, mas me deram um remédio. Se era o remédio certo, até hoje eu não sei, mas eu tomei e estou viva. Lição do dia: aceite comida de estranhas. O que é engraçado, porque toda vez que eu falava com o meu professor de coreano, que era coreano tipo Busan, ele falava que a galera de Seoul tinha isso na cabeça, que o povo de Busan era mais grosseiro. Principalmente que os homens eram mais grosseiros pelo jeito de falar e por serem mais másculos. Só que pra mim, não é verdade. As pessoas de Busan são, assim, muito mais legais, principalmente com a gente que era estrangeiro, assim, de acolher. Pra não ser injusta com Seul, algumas coisas legais aconteceram em Seul. Teve uma vez um piquenique que umas meninas coreanas nos ajudaram a ligar pro restaurante de frango frito pra pedir nossas batatas fritas pra eles, porque eu tava tentando ao máximo no telefone, mas assim, não estava me fazendo entender. E também teve uma vez que uma super senhorinha, uma super Adjumá, me parou no meio do metrô e ela começou a falar: 진짜 예뻐! Que é tipo, você é tão bonita. E eu fiquei, que bonitinha ela. Ela tava falando um pouco alto, que tava me deixando um pouco constrangida, mas eu achei bem fofinho. Ela tocou bastante no meu braço, mas eu acho ok quando é uma velhinha. Brincadeiras à parte, eu só morei em Seul, eu nunca morei em Busan. A minha experiência como turista lá foi incrível, mas eu tive várias experiências legais em Seul também. E eu adoro o fato de que vocês gostam das minhas histórias de intercâmbio. Não tem como eu ficar abastecendo histórias de intercâmbio pra sempre, porque assim, eu só vivi 365 dias e todos os dias aconteceram altos traumas. Se você gosta de xeretar sobre a minha vida pessoal, por que não me seguir no Instagram? Lá é onde eu faço os maiores exposeds da minha vida. Em que estás esperando? Como sempre, muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Heart!